Beleza, galera? Hoje é dia 27 de setembro de 2018 e na época do impeachment da Dilma, quando o Bolsonaro foi votar, ele dedicou o voto dele ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eu estava assistindo essa votação lá no Maranhão e eu falei, na hora que ele disse isso, eu falei, putz, não acredito que ele falou isso. Que merda, vai se queimar e tudo mais. Eu fiquei achando a pior estratégia do mundo. Depois, passado algum tempo, eu falei, putz, não é que ele deu uma bola dentro? O que eu pensei nessa ocasião aí? Que ele falou a verdade e através da verdade ele acabou chegando onde chegou. Então, vários vídeos eu gravei aqui falando isso. Eu falei assim, ó, Bolsonaro só chegou aonde chegou por ter falado a verdade e não ter medo de falar a verdade. Nessa última semana, o general Mourão, vice do Bolsonaro, estava dando uma palestra lá no Rio Grande do Sul para empresários e falou a respeito do 13º salário e das férias remuneradas. Perfeitamente o custo que tem, não é, o trabalhador, essa questão do sindicato, do imposto sindical, etc. e tal, em cima da atividade produtiva. Tá? É o maior custo que existe. E temos, né, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. Tá? Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. E aí na campanha dos outros candidatos eles já estão metendo o pau nisso aí, principalmente na propaganda do Geraldo Alckmin, mas nas outras provavelmente também vão bater nessa tecla aí. O Hamilton Mourão não falou mentira nenhuma, ele falou a verdade. Aí você pode discutir se foi o momento adequado, faltando 2 semanas para a eleição, ou se ele poderia ter segurado isso aí para falar depois, enfim. Mas o que ele falou foi a verdade e a nossa missão aqui é desmistificar essa campanha que vão tentar fazer falando que ele quer acabar com o 13º, quer acabar com as férias remuneradas. Então, primeiro, contextualizando, ele estava falando a respeito da reforma trabalhista e de algumas coisas que oneram os empresários. Afinal, ele estava falando com empresários. Então, ele relatou fatos. Ele falou assim: como você arrecada 12 meses e paga 13, que seria o 13º salário? E o Brasil é um dos únicos países do mundo em que a pessoa sai de férias, ou seja, para de trabalhar, para de produzir e acaba recebendo mais, porque a pessoa acaba recebendo 1/3 do salário na época de férias. Para deixar claro aqui o que acontece hoje, o valor do 13º, você não pensa que é um brinde, não. Ele não é um prêmio para você. Ele já é descontado dos outros meses do ano. Na verdade, em vez de você receber mais todo mês, você vai receber um pouco menos, porque esse dinheiro vai ser destinado para você no 13º no final do ano. Você está sendo enganado, para falar a verdade. Você pensa que é um prêmio que você está ganhando, você fica todo felizinho, mas na verdade não é. Então, a primeira desmistificação é essa, que serve o mesmo entendimento para as férias remuneradas. Uma coisa importante aqui para a gente deixar claro também é que tanto o 13º quanto as férias remuneradas estão previstas como cláusulas pétreas no artigo 7º, inciso 8, no caso do 13º, e no inciso 7º, no caso do adicional de férias. E o que é essa cláusula pétrea? São cláusulas previstas na Constituição que não podem ser alteradas nem por proposta de emenda à Constituição. São aquelas previsões que só podem ser retiradas caso você tenha uma nova Constituição. Então esse papo de que ele vai acabar com o 13º, vai acabar com as férias remuneradas, isso não vai acontecer. Por quê? Não pode. Onde está previsto isso? Artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 4, que vai dizer o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, acabar, inciso 4, os direitos e garantias individuais. E onde estão previstos esses direitos e garantias individuais? No título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no qual o artigo 7º está lá como sendo uma cláusula pétrea implícita, porque você tem as cláusulas pétreas explícitas e as implícitas que estão relacionadas aos direitos fundamentais individuais aí. Então, fica tranquilo que 13º e férias remuneradas não vai acabar. Como eu falei, o Hamilton Mourão estava falando de um problema real que acontece, não que ia acabar com isso aí. Uma observação importante aqui para a gente fazer, e você começa a fazer algum paralelo aí de uma coisa ou outra, é que
Em 1962, o 13º salário entrou em vigor. Quem que assinou? João Goulart, o presidente nosso comunista. E o autor do projeto de lei do 13º obrigatório foi o deputado federal Arão Steinbrunck, um advogado que antes de ingressar na política havia sido consultor de sindicatos, ou seja, de esquerda. E só a título de curiosidade, a Constituição de 1934 que trouxe as férias remuneradas. Agora, para a gente refletir, será que não seria mais interessante, em vez de pagar 13º ou férias remuneradas, o trabalhador ter mais dinheiro todo mês para investir o dinheiro da forma que ele quiser? Ou será que não é interessante participação nos lucros da empresa, por exemplo, para incentivar o trabalhador a querer trabalhar mais? Conclusão que a gente chega que realmente, na minha opinião, o momento não foi o ideal para ele ter falado isso. Vai ser utilizado como munição pelos outros candidatos aí. Mas não deixa de ser uma realidade. E por fim, a gente tem que pensar no seguinte: por que países onde você tem milhares de direitos trabalhistas garantidos, as pessoas saem desse país e migram para países onde você não tem essa quantidade de direitos garantidos, mas você tem uma liberdade maior de mercado? Por quê? Por quê? Por quê? Então, fica aqui a reflexão. Forte abraço e até a próxima.